Olha, são muitos assuntos importantes. Você, claro, é o nosso convidado especial nesta sexta-feira. Deputados da oposição começaram a coletar assinaturas para a instalação de uma CPI, que tem por objetivo apurar uma eventual interferência de uma agência dos Estados Unidos, a Agência de Desenvolvimento Internacional, a USAID, aqui no Brasil. Segundo um dos líderes, o deputado Gustavo Gayer, esse movimento já conta com o apoio de cerca de 60 parlamentares. A iniciativa foi tomada após a divulgação de um trecho de uma entrevista de Mike Pence, ex-chefe do setor de informática do Departamento de Estado norte-americano. Em uma conversa com a imprensa local, Pence chegou a dizer que, se a agência não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Segundo ele, a USAID teria reforçado o financiamento a grandes instituições e influenciadores brasileiros a partir de 2018, para minar a gestão do ex-presidente, considerado pela agência um antidemocrático. A CPI, segundo os parlamentares, quer descobrir, com a ajuda do governo Trump, se houve interferência e ações coordenadas contra Jair Bolsonaro. Chamar os nossos comentaristas, entender um pouco essa revelação que foi feita por essa figura que integrou o Departamento de Estado norte-americano. Roberto Mota ao vivo, conectado. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Em destaque, os questionamentos feitos sobre a agência USAID. A oposição estaria observando movimentos feitos de 2018 para frente, até 2022, sobretudo, vendo que os Estados Unidos estariam por trás de ações contra a administração Bolsonaro e falam até em interferência no processo eleitoral de 2022. É algo muito sério, né? É preciso se debruçar e apurar se isso de fato aconteceu ou não. Bem-vindo mais uma vez. É um assunto muito grave, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A primeira grande investigação realizada pelo governo Trump foi liderada por Elon Musk. Só esses nomes, Donald Trump e Elon Musk, já dão um arrepio em muita gente. Mas a investigação aparentemente revelou um escândalo. Muito dinheiro usado por uma agência supostamente humanitária do governo americano, a USAID, para financiar pautas de extrema esquerda ao redor do mundo. Inclusive, segundo alguns relatos, projetos de mudança de regime em nações estrangeiras. A CPI da USAID precisa ser aberta urgentemente. Ela tem tudo para ser um ponto de virada. Senhores parlamentares, não percam tempo com CPI dos Correios ou CPI da Previ. Essas CPIs vão pegar peixes pequenos. Uma CPI da USAID pode pegar até baleias, o que não deixa, de certa forma, de ser uma ironia. Chamar o Luiz Felipe Dávila, trazer também suas impressões. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Uma notícia surpreendente sobre uma suposta interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral aqui no Brasil, no ano de 2022. Denúncia indica que a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, sob a gestão de John Biden, poderia ter atuado, interferido durante a gestão de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, além do processo eleitoral. Enfim, Câmara dos Deputados, por meio de parlamentares da oposição, pedem a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar essas denúncias. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Nós precisamos colocar os pingos nos is nesta salada que virou a USAID. Primeiro, USAID, fato, consome uma porção ínfima do orçamento americano, menos de 1%. E é verdade que essa agência foi muito mal utilizada. Dinheiro público do governo americano tentando fazer política, defender a pauta identitária, os movimentos woke, financiar partidos de esquerda e socialistas em vários países. É verdade, mas também não dá para acabar com a agência, como bem quer Elon Musk, porque
ela faz, sim, alguns serviços relevantes. Por exemplo, ela financia pessoas que mantêm presos terroristas que afetaram os Estados Unidos durante muito tempo, jihadistas no Afeganistão. Ela ajuda com programas de combate à fome. Ora, se amanhã acaba o dinheiro, imagina o que é terroristas jihadistas ameaçando alvos americanos pelo mundo afora. Imagina o que acontece se a fome começa a fazer um movimento migratório em direção aos Estados Unidos ou Europa. Tudo isso causaria enormes danos. Portanto, é preciso, sim, acabar com a politização da USAID, dinheiro mal empregado, mal usado para finalidade política, militante, ideológica. Por outro lado, existem bons programas. E olha, e não é por aí que tem que começar forte, por uma agência que representa menos de 1% do orçamento americano. Tem alvos muito mais gordos para se começar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto, o caso brasileiro. A oposição está no papel dela. Vai aproveitar a deixa de Mike Pence para começar esta investigação ou coletar assinaturas. Mas, de fato, essa investigação deveria ser feita pela Polícia Federal. Afinal de contas, deveriam abrir um inquérito a partir disso e aí sim ir atrás de dados e evidências que mostram que houve ou não alguma interferência. Portanto, precisamos ter os dois movimentos. Um movimento político, que é legítimo da oposição, e um movimento da Polícia Federal. Afinal de contas, é algo muito grave dizer que dinheiro foi utilizado para interferir nas eleições brasileiras. Chamar o Cristiano Beraldo também com a gente, vai trazer suas análises, impressões acerca dessa notícia. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Agora, a segunda denúncia, viu, Beraldo? Agências de checagem, ONGs e influenciadores estavam numa lista de beneficiários da USAID, que teriam adotado um discurso que atendesse aos interesses e aos anseios da gestão de Joe Biden. E muitos entendem que a gestão de Joe Biden tinha um lado, né? Tinha predileção em relação a alguns grupos políticos em vários países. Isso é muito sério, hein, Cristiano Beraldo? É preciso uma investigação aprofundada. Agora, é preciso também destacar se essa investigação precisa acontecer no âmbito do Congresso Nacional ou por meio da Polícia Federal. Caniato, não há dúvida de que o governo de Joe Biden tinha lado, assim como o governo brasileiro também tem lado. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Nós estamos diante de uma constatação que tudo indicava já existir, porque a gente vê a atuação de determinados organismos internacionais com esse escudo de serem sem fins lucrativos, mas há muita gente lucrando com esse tipo de atividade e alguém precisa financiar. Quando a gente olha para o governo de Joe Biden, a gente se dá conta que Joe Biden, na verdade, era uma marionete diante de uma equipe que comandou aquele governo porque Joe Biden estava numa situação de saúde bastante debilitada, mas havia ali uma turma do Partido Democrata que apostou todas as fichas no fato de que, ao alimentarem, ao financiarem uma grande onda woke, uma grande onda progressista ao redor do mundo, poderiam criar um ambiente onde eles se fortaleceriam do ponto de vista eleitoral, também financeiro. É um pouco ilusório imaginar que essas pessoas que estão à frente dessas organizações políticas que têm acesso a rios e rios de dinheiro público, que estão fazendo as coisas simplesmente por uma questão de idealismo. O ideal para essas pessoas é se manterem no poder e fazem o jogo que for necessário para que isso aconteça. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê exemplos de influência em eleição dados pelo próprio governo brasileiro. Lembram, durante o governo argentino, que o Brasil se movimentou para liberar $1 bilhão de empréstimo através de um banco que ninguém nem sabia que existia e que foi lá e deu $1 bilhão para a Argentina durante
as eleições em que o candidato de Alberto Fernandes estava perdendo ali, estava fraco nas eleições, porque representava um governo que consolidou a falência da Argentina. Pois bem, isso é uma prática que esse tipo de administração acha comum. E as preferências, a gente precisa lembrar disso, tantas vezes que o atual governo, nesta ou nas administrações anteriores, que teve oportunidade de ficar à frente da presidência da República Brasileira, usou a estrutura do Estado brasileiro para financiar obra em Cuba, para financiar obra na Venezuela, para favorecer os seus amigos, os seus parceiros, não no melhor interesse do Brasil, porque essas obras não se transformaram em nenhuma grande vantagem para a nação brasileira, mas sim porque queriam favorecer os seus amigos. É disso que se trata. Pois bem, o que Elon Musk tem de missão é acabar com este uso irresponsável do dinheiro público para fins de favorecer a si próprio e seus amigos, para acabar com essa história de usar dinheiro público para fortalecer o lado que se está conforme o exercício da presidência da República. O dinheiro público tem que ser investido a favor do país e da população do país, e não de acordo com um lado ou outro, sobretudo nos Estados Unidos, que é um país que tem projeto e propósito. Se a gente olhar para o Brasil, vamos ter um grande debate, porque hoje o Brasil não tem projeto de futuro. Olhando para frente, em relação ao que está sendo preparado hoje para o Brasil, só vamos enxergar desastre, porque nós não estamos resolvendo os problemas da educação, nós não estamos resolvendo os problemas da saúde, nós não estamos resolvendo os problemas da infraestrutura, nós não estamos desenvolvendo os problemas de desenvolvimento econômico regional do Brasil, nós estamos resolvendo problema do Brasil nenhum. Olhando para o longo prazo, não tem nada de bom que nós estejamos no caminho de conquistar. Mas os bilhões de reais do dinheiro público estão aí, sendo gastos conforme a conveniência de momento. Esse é o grande problema. Eu vou retomar com o Mota. Naturalmente, né, Mota, a gente precisa ter todo o cuidado do mundo, muita cautela. A gente vai aguardar o avanço dessas tentativas de investigação, mas trata-se de um episódio que poderia se tornar um grande escândalo internacional caso essas denúncias sejam confirmadas, né? Agora, queria só trazer para a nossa audiência também, viu, Mota? Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que também é o secretário de Relações Internacionais do PL, Partido Liberal, ele publicou a seguinte mensagem, abrindo aspas para o que ele postou na rede social X. É fundamental que o Congresso Nacional e demais instituições competentes investiguem o financiamento e a atuação dessas organizações em território brasileiro. E ele diz que pediu ao Itamaraty, também aos órgãos de inteligência, que avaliem os riscos dessa interferência para a segurança nacional e política do Brasil. Mota, é uma investigação, uma apuração que precisa começar de maneira célere, mas você entende que é mais adequado isso começar pelas mãos dos deputados e senadores, enfim, via Congresso Nacional, uma CPI sendo instalada? Você acha mais correto, mais adequado que isso aconteça pelas mãos da Polícia Federal, hein, Mota? Isso me parece um problema político. Eu não vejo por que colocar a polícia nisso, até porque, até esse momento, não existe evidência de nada que tenha acontecido de forma indevida. O que a gente sabe, aí eu vou abrir uma divergência aqui com o meu colega Dávila, há duas questões aqui envolvidas. Primeiro, do ponto de vista do cidadão americano, essa agência financiava projetos completamente absurdos, né? Por exemplo, $2 milhões, uma doação para cirurgias de mudança de sexo na Guatemala. $32 mil para um quadrinho transgênero no Peru. $20 milhões dos contribuintes americanos para criar no Iraque uma versão do seriado Vila Sésamo. $50 milhões para financiar preservativos em Gaza. Essa é uma questão. O que a USAID fazia era usar o dinheiro do contribuinte americano para avançar pautas
radicais de extrema esquerda. Todas aquelas pautas, identidade de gênero, ataques à polícia, descriminalização das drogas, essa é uma questão. Outra questão separada é a interferência patrocinada pela USAID em assuntos de soberania nacional de outros países. E aqui, a gente, com todo cuidado, vamos só dizer que existem evidências de que a USAID colaborou com organizações ligadas ao bilionário Jorge Soros, como, por exemplo, a Open Society Foundation, velha conhecida nossa. Para quem não se lembra, a Open Society Foundation, junto com mais duas fundações, financiava aqueles amigos nossos, os Sleeping Giants, um casal de jovens muito fofos, que ninguém entendia como recebia doações de milhões de dólares para, entre outras coisas, tentar tirar a Jovem Pan do ar, calar a gente. Então, esse segundo aspecto da USAID é gravíssimo. E eu tenho a impressão, Caniato, que nós rapidamente vamos ter acesso a mais informações, porque quem está à frente desse processo nos Estados Unidos é Elon Musk. E acho difícil existir no planeta Terra alguém com mais recursos humanos e tecnológicos do que ele para essa investigação. Dávila, eu vou passar a palavra para você. Dávila vai fazer um complemento ou contraponto. Deixa eu só trazer uma outra informação em cima do que disse o Mota, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, viu, Mota, disse que justamente essa organização que você mencionou, a Sleeping Giants Brasil, além de uma outra chamada Alma Preta, teriam recebido recursos da USAID e, além disso, um instituto ligado a um famoso influenciador digital que muitos conhecem, muito alinhado, inclusive, ao grupo progressista brasileiro, também teria recebido recursos por meio da USAID, informação pelo menos divulgada por Eduardo Bolsonaro. Pode trazer o seu ponto de vista, Dávila? Não, eu não tenho nenhuma discórdia não com o Mota, eu concordo com ele. É preciso ter uma interferência na agência para não utilizar dinheiro do contribuinte americano para pautas ideológicas militantes e de esquerda que eu falei aqui. O problema é que o orçamento da USAID é 40 bilhões de dólares. Então não é por causa de $1.000, $1 milhão, 30 milhões, 20 milhões. Tem que olhar o que é isso. E é óbvio que não pode usar esse dinheiro para pautas de interferência em política de nenhum país e nem para pautas identitárias. Então eu estou de acordo com o Mota. Mas tem parte desse dinheiro que é recurso que defende os interesses americanos. Por o que você vai fazer? Pegar a cadeia de Cabul cheio de terroristas jihadistas e botar na rua agora porque não tem dinheiro? Isso é uma ameaça aos Estados Unidos, é uma ameaça a alvos americanos. O que você vai fazer? Cortar todo o apoio a combate à fome, por exemplo, no Haiti? E aí o que acontece? Vai ter uma marcha de famintos indo para os Estados Unidos. Isso coloca em risco o interesse nacional americano. Então, não dá para chegar por causa de uma agência que foi mal usada, recursos pessimamente empregados, como a gente está colocando aqui e que já são evidentes, jogar a agência no lixo e não saber como é que você vai financiar outras coisas que a agência está financiando de interesse dos americanos. Então, são duas coisas muito distintas. A má utilização da agência como uma plataforma político-militante ideológica, e isso tem que acabar, é óbvio que nós somos a favor de acabar com isso, mas outra é pegar parte desse orçamento que defendia interesses americanos de uma maneira importante. Então, não podemos confundir as coisas. Quanto ao caso do Brasil, eu acho que tem que abrir uma frente, as duas frentes. A política, sim, a CPI criar esse constrangimento, né, que é político, que é muito importante, mas é preciso, sim, colocar a Polícia Federal, Mota, porque, afinal de contas, foi dito por Mike Pence. Mike Pence não é um cidadão comum, foi um membro importante do governo americano. Então, quando ele diz alguma coisa, pelo menos tem que abrir inquérito para checar se aquilo tem veracidade ou não. Então, eu vejo que tem que fazer uma investigação nas duas frentes. Uma investigação policial e, evidentemente, a questão da CPI, que é, na verdade, um fórum político. Mas eu concordo plenamente. A USAID não pode ser um instrumento ideológico militante de
pessoas que querem fazer uma política de Estado que não tem nada a ver com o interesse americano. O Beraldo vai trazer a impressão dele sobre a USA, essa agência, um raio-x. Antes disso, quer fazer um complemento rápido, Mota? Eu quero sim. A gente tem que, como sempre, seguir com muito cuidado, esperar os fatos se confirmarem, apesar de que o que já foi confirmado até agora, no meu entender, é extremamente grave e preocupante. O que eu acho é que se existe substância nesses indícios, esse é um problema que transcende qualquer polícia. Eu não vejo como uma polícia que necessariamente está inserida no contexto das coisas que aconteceram no Brasil pode investigar esse contexto em que as coisas aconteceram no Brasil, especialmente quando isso envolve interferência de uma potência estrangeira, de um governo que não é mais governo. Há uma série de complicadores ali. Eu acho que o primeiro caminho, o primeiro passo deveria ser o Congresso Nacional abrir uma CPI e dar uma olhada, explicar o que foi que aconteceu, conversar com o governo do presidente Donald Trump, conversar com Elon Musk, quais são as informações que estão disponíveis. De repente manda uma missão aqui do Congresso brasileiro lá para o Congresso americano, senta, conversa. A partir daí, então, tendo uma ideia melhor do que foi que aconteceu, aí existem várias alternativas possíveis. Você, Cristiano Beraldo, chegam várias notícias em relação à USA, essa agência norte-americana para o desenvolvimento internacional, mas é importante que a gente saiba exatamente qual é a realidade da USA. Quando é que ela foi optada ou teve a sua atuação distorcida pelos administradores de plantão? Em geral, Canhato, quando há essas grandes discussões, sobretudo uma agência que tem tanto dinheiro, como é o caso, descobrir a realidade é sempre um desafio, né? Me chamou muita atenção da declaração da porta-voz da presidência da República, de Donald Trump, que fez menção a esses 50 milhões de dólares citados pelo Mota para a compra de camisinhas a serem distribuídas em Gaza, o que é um grande desafio. Primeiro que ali são, se não me engano, 2 milhões de habitantes na faixa de Gaza, você tem que colocar idosos, mulheres e crianças, enfim, fazer ali uma separação para entender qual é o público para qual essas camisinhas seriam destinadas. E o pior que isso é você ter ali uma população que, além de terroristas, né, muitos terroristas ali, gerações que são formadas com o intuito de serem terroristas e cometerem atos contra Israel, você ainda tem ali um fanatismo religioso e uma cultura que ter mais filhos é melhor do ponto de vista social, não é que ter filhos ali é um problema, né? Então, achei curioso. E de fato, há ali uma carência de embasamento nesse número. Em 2023, segundo números que foram apurados, coisa de quase 9 milhões de dólares foram gastos das verbas da USA, por exemplo, para compra de camisinhas, tanto masculinas quanto femininas, mas para distribuição, sobretudo na África. Não há registro, pelo menos conhecido aqui, de distribuição de preservativos no Oriente Médio. Então, assim, é claro que pode haver aí algum exagero nesses números, mas o fato concreto, para responder a sua pergunta, é que essas agências, elas são administradas por pessoas que, muitas vezes, nas suas posições mais estratégicas, vêm de indicações políticas. E para que você seja indicado dirigente de uma instituição com não só tanto dinheiro, mas, sobretudo, com tanta flexibilidade para gastar esse dinheiro, obviamente, o governo vai procurar alguém alinhado ideologicamente para que este dinheiro seja utilizado num projeto político que faz sentido para aquele governo. Qual era o problema ali com Joe Biden? É que, Canhato, quando você olha para o tipo de ideia defendida por essa turma, que é fazer transição de sexo em criança,
estabelecer a falência da família como o pilar fundamental da convivência da sociedade, diminuir a qualidade da educação para que as gerações futuras possam ser mais facilmente manipuladas, trazer essas discussões todas a respeito de sexualidade para uma população cada vez mais jovem e tantas outras coisas que eles vão financiando. Eles têm um claro motivo de enfraquecer a sociedade. E quanto maior o número de pessoas que eles têm oportunidade de influenciar com essas políticas, melhor. Então, esta manipulação, Caneta, ela ficou muito evidenciada no governo Biden, porque foi um governo, pela fraqueza do seu titular, do presidente, que se entregou de uma forma impressionante à divulgação dessas práticas da cultura woke. Tem vários assuntos importantes para a gente debater com os nossos comentaristas.